Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite, que boa noite honroso, lindo, recíproco, e também ao internauta que interage conosco, forte abraço, ao visitante que aqui está e nos dá a honra da sua presença. É um forte privilégio tê-los aqui, visitantes conosco. Sintam-se também bem à vontade no meio da igreja. Então, o internauta, mais uma vez, seja abençoado nesta noite. Muito bem, queridos, nessa noite nós vamos trabalhar um texto que já foi posto e nós vamos nos debruçar sobre ele, que é o Reset Global. Muito bem, Reset Global. Nessa noite, portanto, vamos atentamente ouvir a palavra do Senhor, atentar bem para tudo aquilo que será ministrado aqui nesta noite, para que saiamos convictos de que fomos abençoados. Muito bem, nessa noite, então, nós vamos à primeira visão. Queridos, prestem bem atenção. A transição, a passagem, entenda bem, da época, da geração da consciência, onde não havia palavra escrita, para a lei, onde passou a existir a palavra escrita, foi um reset de Deus, um reset de Deus. E essa palavra nós podemos colocar para ela reinício, tá? Reset, reinício. Então, nesse momento em que se fez uma transição, uma passagem, o reinício, de um momento em que os homens olhavam para a natureza, como já pregamos, e percebiam que nela os céus proclamavam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, para a época da lei, a lei mosaica escrita, houve então um reinício, um reset de Deus para essa transição. Então, muito pelo contrário, entendamos, eu falei então 2 vezes, que bênção. Olha lá, outra coisa, a transição, o reinício, prestem bem atenção, da graça para o advento de Cristo e a crucificação dele, foi mais um reinício, foi mais um intercâmbio, foi mais um reset de Deus, foi mais um reinício, onde Deus trabalhou poderosamente nesta questão. E entendamos algo, os resets de Deus são infalíveis. Os resets do homem são falíveis, porque o homem não tem como cumprir aquilo que ele programa, mas Deus tem. Então, todos os resets de Deus, todos os reinícios, todas as transições divinas foram vaticinadas, profetizadas e se cumpriram. Muito bem. Diante disso, entenda algo, para que você agora entenda profundamente. Pastor, então, até no momento, você só fez transições divinas e espirituais. Mas eu quero fazer uma histórica, para que você entenda como é importante. Eu poderia pegar várias, desde lá do movimento agrícola, da economia agrícola nos primórdios. Mas eu vou pegar aqui uma dos finais do século XVIII, vou pegar uma muito importante. Qual era? A produção artesanal. Então, vamos ver esse reset. A produção artesanal funcionava assim. O Dagoberto, todos vocês conhecem, tinha uma oficina de produzir sapatos. E ele produzia esses sapatos artesanalmente, com a força das mãos, com a força do pé de sapato, que vocês conhecem, do martelo, dos pregos, enfim. Essa produção artesanal fazia com que o Dagoberto produzisse 3 sapatos por dia. E ele tinha alguns clientes, o Godofredo, o Felisberto, que compravam esses sapatos a preços caros, porque davam trabalho, exigiam mão de obra, exigiam energia humana, artesanal. Quantos sapatos por dia? Quem lembra?
3. Muito bem. Então, Dagoberto se exauria, se cansava e conseguia, portanto, produzir 3 sapatos por dia. E assim, todos os que produziam, eu estou falando do sapato, mas você imagine os teares, a produção têxtil, dos tecidos, enfim. Mas vamos lá. De repente, essa energia humana, essa energia artesanal sofreu um reset. Sofreu um reset. Qual reset? Inaugurou-se a energia a vapor na produção. Então surgiu a máquina a vapor. E olha que coisa tremenda. Olha essa transição, essa passagem, esse reset. A energia a vapor entra na produção e suplanta e sobrepuja e ultrapassa a energia humana, artesanal. E o Dagoberto passa a ver uma fábrica produzir 3.000 sapatos por dia. Quantos o Dagoberto produzia? 3, artesanal e humanamente falando. 3. E o Dagoberto, então, entendeu algo. Bom, eu estou frito, cozido e assado. Estou ferrado. Porque a fábrica produzia quantos sapatos por dia? 3.000. E vendia, eu vou colocar no preço de hoje para que você entenda, tá? Dimensione o que eu estou falando. Cada sapato era R$1,50. Aí o Dagoberto, que vendia o sapato dele, artesanal, a R$150, disse, meu Deus, eu não vou vender mais nada. Até o Godofredo, Felisberto, abandonaram a lojinha do Dagoberto. E o Dagoberto, então, foi vender a sua mão de obra, a sua força de trabalho a quem? A indústria, lá na fábrica. Ele chegou lá. O que é, Dagoberto? Eu quero um emprego. Por quê? Estou falido. Eu produzo 3 sapatos por dia. Vocês produzem 3.000. Vocês vendem a R$1,50. Eu vendi o meu a R$150 e não tem mais quem queira comprar. Então, esse reset, essa transição foi um avanço, foi uma mola propulsora e abalou a humanidade. Comparando com todos os reinícios divinos, você perceba que também existem resets históricos. Eu poderia falar vários. Aí veio a energia a vapor, que eu acabei de falar, a energia elétrica na produção, a energia atômica, e hoje nós vivemos a revolução digital. Então, amados, reparem bem. Eu cheguei a trabalhar numa máquina IBM elétrica, e eu acudia e servia-me da máquina digital IBM elétrica com os conhecimentos que eu tinha da datilografia. Hoje, nem uma coisa nem outra. Hoje nós vivemos a revolução digital. Hoje nós vivemos a geração do computador, a revolução digital. Tudo isso são resets. Muito bem. Entenda isso e vamos caminhar. Senhor Deus, te bendizemos nesse momento. Glorificamos e exaltamos o precioso e glorioso nome do Senhor. Espraia-te, derrama-te, Senhor, copiosamente no meio do teu povo, para que possamos sair daqui transbordantes, repletos do teu Espírito Santo, da tua graça, do teu amor, da tua verdade. Muito obrigado, Deus, porque só o Senhor é verdadeiro, só o Senhor é vitorioso. Muito bem, nesse momento somos gratos pela reunião, pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores. Capacita-nos agora, como já tens feito. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou pegar, rapidinho, para que você entenda, um conceito. Eu tenho 8, mas eu vou pegar só um, que é mais prático, é fácil do entendimento.
Eu vou ler para vocês rapidinho sobre o reset. Olha aqui. É uma conspiração entre banqueiros, empresários e governos para fundar o totalitarismo global. Totalitarismo, a ditadura global. Eu vou repetir, entre aspas, de que é essa afirmação, pastor? Do Glenn. Não é Glenn, é Glynn, ou Glenn, alguns preferem. É uma conspiração entre banqueiros, empresários e governos para fundar o totalitarismo global, impondo uma agenda verde, mais direitos para as mulheres e igualdade social. Ora, eu paro para não nos tornarmos enfadonhos, cansativos. Onde é que está a praticidade, a teorização desse reset mundial? Está na Agenda 2030, Agenda de 2030 da ONU. Alguns avançados querem cumpri-la ipsilíteres, ao pé da letra, numericamente 2030. Outros que se julgam retardatários ou imaginam que seria muito tempo necessário, querem retardar, querem levar lá para frente esse projeto. Mas, repito, a maioria, que é de tendência visionária, quer logo agora em 2030. Então, amados, a Agenda 2030 é extremamente enfadonha, é extremamente cansativa. Cada ponto dela tem uma dúbia interpretação, tem um dúbio sentido. Então, é cansativo, e é claro, os que quiserem ler poderão. Eu já li, mas quero dizer, é enfadonho, cansativo, mas valeu a pena. Então, olhem, eles propugnam de uma forma sutil, de uma forma absolutamente... A palavra é sutil mesmo, uma palavra que, quando colocada pejorativamente, é falha, ou seja, para enganar. E não é o caso do povo de Deus. O que significa? Eles propugnam pelo aborto, dizendo nas entrelinhas que a mulher tem direitos, que a mulher é dona da vida, que sem ela não haveria filiação, gestação. Então, eles propugnam isso. Eles propugnam, em alguns pontos, a extinção da cultura judaico-cristã. E eles querem resetar, eles querem publicar, eles querem colocar em prática o reset em 2030, com a cultura judaico-cristã extinta da face da terra. Com outros pontos, a questão verde, a questão climática, posta também de uma forma sorrateira, de uma forma engendrada. Vamos tirar sutil, que a palavra sutil é muito linda. Então, amados do Senhor, esse reset mundial, global, ele existe, ele é um projeto. E ele já está acontecendo também no Brasil, quando alguns expoentes, alguns ministros, entre aspas, divulgaram que cumpriam cabalmente a Agenda 2030 da ONU e que jamais se submeteriam a qualquer constituição de qualquer país. É isso que vivemos no mundo, vou ser redundante, global. Então, nós estamos aí perplexos, porque o mundo passa por um momento em que os homens, em que os banqueiros, empresários, banqueiros principalmente, por isso, irmãos, quando nós entendemos que há um congresso, há um movimento que comunga pela visão monetária e diz que as taxas de juros Selic serão por eles diminuídas, elevadas ou mantidas no seu nível, nós sabemos que são banqueiros que dominam. Nós sabemos que eles estão sorrateiramente a serviço da pirataria internacional. Então, não estou falando nada aqui que nos acuse ou que possa causar algum tipo de problema
ao povo de Deus. Muito bem, mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. Existem diante de nós resetes divinos, alguns já citei no início, e os citarei já já, que vão cumprir-se. E não é o homem que vai resetar, que vai dar fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Passarão céus e terra, porém a sua palavra não passará. Quantos podem aplaudi-lo? Meu irmão, Deus ama essa palavra reinício, resetar. Então o homem vai se decepcionar mais uma vez. Então vamos para alguns resetes de Deus que vão acontecer e que vão surpreender todo esse mundo. Então, pastor, mencione um reset divino, um reinício divino que vai impactar a Agenda 2030. Mencione um. Eu menciono e você ouve, eu leio e cito a referência. Então 12 estarão no campo, um será tomado e deixado outro, aleluia. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Oh, glórias ao Senhor. Amados, haverá o arrebatamento, e isso vai resetar, vai encaçapar, vai colocar todo o reset humano dos banqueiros nas mãos do Senhor, que vai tirar a igreja da terra. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Juntamente primeiro, 12 estarão, 2 estarão, foi Mateus, que você conhece, 24, de 40 a 41, e esta agora foi 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, de 16 a 17. Muito bem, então, a partir daí você passa a entender, meu Deus, então haverá esse reset, haverá esse reinício, haverá essa interrupção, porque Deus é o que dá a última palavra. Não há, irmãos, quem possa suportá-lo. Não há quem possa confrontá-lo e sair vitorioso. Então, nessa noite, entendamos isso para a sua honra e para a sua glória. Quando houver o arrebatamento, nós sabemos, vocês são doutrinados, haverá uma diminuição do índice populacional, a densidade demográfica, a população diminuirá, porque o arrebatamento fará com que muitas pessoas, crianças, adoradores subam. E junto a isso, o anticristo estará governando, porque a partir do momento que a igreja subir, ele será apresentado, ele será mostrado como governante global. E a partir daí ele instaurará um controle de natalidade sem precedentes, que é o que propugna a Agenda 2030, que propugna por essa tremenda questão de controle de natalidade. Então haverá essa grande tribulação, haverá um momento em que Israel, o remanescente, o pequeno número de judeus que não creem em Jesus, se converterão e clamarão por ele dentro da grande tribulação. Segundo reset de Deus, que vai abalar esse reset, é importante. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A vinda visível dentro da grande tribulação. Aplaudamos esse Deus.
E o anticristo e o mundo, cadê? Vamos resetar. Resetar o quê, meu irmão? Quem reseta é Deus. Amém? Quem reinicia, quem assume o controle e as rédeas da história é Deus. Glórias ao Senhor. Depois disso, querida, amada igreja, na sua vinda visível, o Senhor vai instalar mais um reset. Qual é, pastor? Olha que coisa linda. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele um selo para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, como também pela palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem deram a fronte e a mão para a marca da besta. Esses viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviverão, somente depois do milênio. Então, queridos, no milênio será o governo milenário, o governo milenial de Cristo, onde ele mostrará às nações o que elas perderam, onde não haverá mais salvação, porque a primeira ressurreição dista entre o arrebatamento, antes todos que foram salvos, no arrebatamento que se unem mortos e vivos em Cristo, no milênio, na grande tribulação, os mártires, quando inaugurar-se o milênio, escute o que eu vou ler para você. Preste bem atenção. Olha que coisa linda. Em Apocalipse 20, eu vou ler só a primeira parte, do 20, verso 5a. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Ponto. Aí vamos para Apocalipse 20, 5b, a segunda parte, que ali tem um ponto, não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esses que não reviveram, que não ressuscitaram, serão aqueles que não tiverem, não terão salvação. Não foram partícipes da grande ou primeira ressurreição. Apocalipse 20, 5b e 6. Esta é a primeira ressurreição. Qual? Aqueles que ficaram entre os arrebatados e mortos e vivos em Cristo, que agloba na grande tribulação, e nesse milênio, então, essas pessoas não terão mais salvação. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quem vai reinar com Cristo os 1000 anos? Os sacerdotes, os que foram resgatados da grande tribulação, os que foram arrebatados, os mortos de todas as épocas em Cristo. Mas a segunda é triste. Na primeira ressurreição, nessa ressurreição, sobre esses a segunda morte não terá autoridade, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nessa palavra temos tempo, eu estou de olho no relógio, nós temos tempo. Olha uma coisa, queridos. Serão, eu parto de um fragmento aqui do versículo 6 de Apocalipse 20, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Aí é que está no singular. Alguém quer conferir na palavra? Pode conferir. Eu vou ler o versículo 6. 5b, esta é a primeira ressurreição.
Aí eu vou para o 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na sua primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Eu e o Pai somos um. Ele e o Eterno são um. Ele se fez carne por amor de nós, mas ele é Deus, diz 1 João 5, 20 a 21. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias ao Senhor. Então, irmãos, o que é a segunda morte, queridos? A segunda morte é a separação eterna de Deus. Pessoas que não poderão mais ter contato com Ele. Nunca, jamais. Participarão do juízo final, participarão do grande trono branco e serão julgados. E a igreja será o júri. E a Bíblia diz que nós julgaremos até os anjos caídos, até demônios. Quanto mais as coisas dessa vida. Esses resetes são totalmente irrecorríveis, não falharão, são proféticos, são vaticinais, e o homem não poderá detê-los. Daí eu dizer-te, a Agenda 2030 vai falhar. O reset global vai falhar. Ele cumprir-se-á parcialmente. Ele será por pouco tempo, diz Apocalipse, um governo pequenininho, que reinará por pouco tempo, mas o Senhor dará a última palavra. Nesta noite, amados, outro reset de Deus virá no final do milênio, quando vai acontecer o quê? Uma catástrofe. E aí sim, para que isso aconteça, vem a palavra final do mundo, que é amanhã, tá bom? Na doutrina. E glória a Deus, é amanhã. Então diz assim, 2 Pedro 3, 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Esse dia está com D maiúsculo, é o dia do juízo, é o dia em que ele vai romper com essa terra. Vou segurar aqui para poder ler depois. Vamos lá. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, os espaços siderais passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as suas obras serão atingidas. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aí eu vou com você a Apocalipse, para que você entenda, capítulo 20, verso 11. Leia lá, pastor. Vi um grande trono branco. O que é isso? Juízo final. Houve estrepitoso estrondo, e no tempo que tinha criança que era interessante, esse estrepitoso estrondo, irmão, será um papoco de dimensões globais. Pau! Exatamente, irmãos, acordaram. Ô, glória! No bom sentido, né, queridos? Esse acordar é compulsivo, é compulsório. Então, vamos lá? Onde é que eu estava? Exatamente aqui no púlpito. 11 de 20 de Apocalipse. Vi um trono branco, e aquele que nele se assenta, aquele, singular, que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eles quem? A terra e o céu passarão com estrepitoso estrondo. Pau! E aí, nesse momento, a terra será um incêndio, o globo será incendiado, e nesse momento está sentado no trono o Rei, o Senhor, o nosso Deus. E a Bíblia diz que, olha que coisa linda, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O versículo seguinte fala dos que vão reviver depois do milênio. E aí eu vou para Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí continua,
de coisas gloriosas que nós veremos amanhã. Amém? Nessa noite, eu quero te dizer quem vai resetar esse planeta. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Quem é que vai dar a última palavra, amados? Quem? Em quem tu tens crido, em quem nós temos crido. Quem é o homem para que nós temamos? Irmãos, o reset global é parcial. Ele já está atingindo o planeta, mas ele não levará a cabo os seus planos, porque só o Senhor é Deus. Pai eterno, como tu és sábio, como tu és santo, és tu quem vai resetar este planeta, em nome de Jesus, que esse ministério lindo de louvor chegue, para que com ele sejamos conduzidos, com esse ministério lindo, a adorar-te, com lindos louvores. Abençoa-nos, capacita-nos, em nome de Jesus, que possamos agora aplaudir o Senhor uma vez mais.